O nome é Quando os Pais Oram. Quando os... O nosso texto básico está lá em 1 Samuel, por isso que vamos, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 20, do 26 ao 28. Em diz a palavra de Deus. E Ana disse: meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Este texto de Ana falando ao profeta Eli, quando ele está levando o pequeno Samuel para morar na casa do Senhor. E estamos falando hoje sobre a oração dos pais sobre os filhos. Isso é novidade? Não. Desde o início da palavra de Deus, desde os primórdios, desde o Gênesis, nós encontramos pais intercedendo, pedindo, praticamente buscando ao Senhor com todo o seu coração, a respeito daqueles descendentes, seus filhos queridos e amados. E isso na vida do servo de Deus, serva de Deus, não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Nós vemos assim exemplos claros da manifestação do Senhor sobre a vida dos filhos quando os seus pais intercedem. A manifestação do Senhor, ela é clara. Vemos milagres assim acontecendo quando pai, mãe, ora. E os textos da semana aqui nós vemos em Gênesis 48, Jacó abençoando seus filhos, logo depois que eles encontram José, lá no Egito, ele começa ali a abençoar cada um dos seus filhos, dos 12 filhos. Apresenta também na leitura da semana, lá no evangelista Lucas, falando sobre um chefe de sinagoga, Jairo, pedindo por sua filha de 12 anos, que estava ali à beira da morte. E Jesus fala para ele: tão somente creia e ela será curada. Tão somente. Então, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, pais pedem por seus filhos. O evangelista Mateus, ele fala sobre uma mãe desesperada que procura Jesus, mas ela não era de Israel, ela era cananeia. E ela se coloca ali diante de Jesus, pedindo, implorando praticamente. Jesus: não, mas eu vim para os filhos da casa de Israel. E ela fala: não, mas eu estou pedindo. E ele fala assim: não é bom jogue o pão aos cachorrinhos. Jesus fala, desafiando aquela mulher, desafiando a sua fé. E ela responde: mas os cachorrinhos comem das migalhas. Jesus diz: nunca vi tamanha fé. Sabe, irmãos, oração de mãe poderosa. E esse é um exemplo claro dessa mulher cananeia, que não era nem do povo de Israel, mas que buscou o Senhor. Jairo desceu lá do sua, era chefe de sinagoga, os que perseguiam, gostavam, tinham dele toda. Buscou ali Jesus. Um outro texto fala durante a semana
Fala sobre Jó, seu sacerdócio como pai, que orava pelos seus 7 filhos e 3 filhas, e fazia e dedicava holocaustos ao Senhor por cada um dos seus filhos. Era um homem que orava pelos seus. E o último texto fala sobre o monte lá da transfiguração, quando o próprio Deus fala aos que estavam ali: este é o meu filho, ouçam-no. Este é o meu filho, ouçam. Então, qual é a importância da oração dos pais para... Você quer ver seus filhos bem? Ore por eles. Querem caminharem a caminhada da vida, guardados? Ore por eles. Paulo fala sobre isso. O que fica no final? Faz o que é maior? Tem vontade de pegar eles de cima. Nossa, larga-se. Puro, mas... Jesus contou uma parábola que ali aquele pai todos os dias devia orar pelo seu filho, todos os dias saía no portão e falando daquele... Era o comum, né? Eu tinha que ouvir, depois eu tinha que correr um pouco. Mas é assim, é esse amor que temos pelo... Esse amor. Então, esse texto, esse estudo, ele tem um objetivo. E o objetivo dessa lição é conscientizar-se sobre a influência da oração dos pais sobre a vida dos filhos. Quem escreveu foi o Arival Dias Miro, e ele diz aqui no texto, né, que sempre ele foi chamado a atenção sobre a importância que a Bíblia dá à oração dos pais. Está baixo? Só trocar. A importância que a Bíblia dá à oração dos pais. E é preciso que realmente, né, nós tenhamos essa aliança com Deus. E Deus estabeleceu a aliança da graça, né? E Deus revela o seu interesse no quê? Em abençoar a família, abençoar os filhos através de seus pais, através da oração de seus pais. Isaías 44 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E um dos meios de que Deus se utiliza para abençoar os filhos dos crentes é a oração dos pais. A oração de um pai, ela pode muito. A oração de uma mãe não volta vazia, porque Deus é fiel, né? Deus é fiel. E o pastor Arival, ele conta sobre a sua avó, Eunice, que dia após dia orava pelos seus filhos, por cada um deles, né? E isso se tornou um testemunho na sua vida, porque ele conta aqui que ele tem o seu tempo diário de oração, em que ele busca ao Senhor em favor de muitas coisas, mas sem esquecer jamais dos seus queridos. Então, lembre-se, ore pelos seus filhos, né? Ore pelos seus filhos. Paulo fala na carta que ele escreve a Timóteo, ele diz assim:
pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Né? Então, vem de pai para filho, vem de avós, pais, né? E depois os filhos. Né? Nós vamos ver aqui sobre Abraão, sobre o que Deus fala depois a Isaac, sobre, né, Abraão e a promessa que um dia, a aliança que um dia ele fez com Abraão, né? E essa passou para a sua descendência, que foi Isaac depois. Então, vamos ter aqui hoje uma base teológica a respeito da oração. E segundo a Bíblia, a relação de Deus com o homem, ela se dá através de aliança. Aliança. E Deus é fiel em cada uma de suas alianças. Pena que o homem se desvia. E isso aconteceu com Adão. Por isso, Oséias escreveu, o profeta Oséias escreveu: mas eis que transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Né? E falando a respeito do povo de Israel, Oséias também escreve: emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança. Porque transgrediram a minha aliança. O que acontece? Deus é fiel, Deus não muda, Deus permanece fiel. Nós é que desviamos muitas vezes para a esquerda, para a direita, né? E a Bíblia está recheada, né, de alianças que Deus fez com os homens. Vamos ver algumas? Noé, lá no capítulo 6 de Gênesis, existe a aliança que Deus fez com Noé, e ele diz: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. Deus estabelecendo ali uma aliança com Noé. Também com Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis, ele fala para Abraão: naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E ali ele vai dizendo, né, tudo o que ele estaria passando para Abraão nesse capítulo 15 de Gênesis. Né? E também faz uma aliança com quem? Com Davi. Né? Com Davi ele diz assim, lá no capítulo 89, Salmos 89. Tu disseste: fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo: para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. O próprio Jesus é descendente de Davi. Então, vejam, né? Mesmo Davi dando aquelas, né, como que é o nome que eles falam hoje? Dando umas perdidas, como é que é? Eles falam, deu uns perdidos, né? Davi deu uns perdidos, mas voltou para o caminho do Senhor, mas se arrependeu e se colocou na presença de Deus e foi o homem segundo o coração de Deus. Então, quando eu ouço aquela música, a esperança para o ferido, eu penso, nossa, a esperança para o perdido também. Quantos homens de Deus que passaram por lutas e tiveram assim muitas dificuldades devido às suas, às suas ideias, humanas, mas no entanto, quando se voltaram para Deus, Deus os recebeu como pai, recebe aquele filho que está longe, e o abraçou e festejou com ele. Então a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é maravilhosa, e ela nos mostra um amor incondicional de Deus, o amor incondicional de Deus. Então nós vemos que Jeremias ele profetizou, uma nova aliança
uma nova aliança de Deus com o seu povo. Lá em Jeremias 31 diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E esta aliança que Deus firma com Israel, né, Ele confirma através de Jesus Cristo. O evangelista Lucas, ele escreve lá no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, Jesus dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramada por vocês. Depois nós vamos ver, né, Paulo também falando, né, esta aliança ela foi propagada por escritores através do Novo Testamento. E um dos lugares que está escrito isso é lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, quando Paulo diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Né? Aí os irmãos veem, né, quando tem a Eucaristia, a Santa Ceia, né? Aí os irmãos veem a importância do renovar da aliança de Deus com cada um de nós, seus filhos. Se nós tivéssemos, sabe, a ideia dessa importância, nós valorizaríamos muito mais, né, a Santa Ceia, porque é algo assim maravilhoso e poderoso nas nossas vidas, esse renovar essa aliança de Deus, lembrarmos, né? Paulo diz, né? Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim, né? Estamos trazendo à memória tão grande salvação de Deus por cada um de nós, seus filhos, né? Deus, ao criar o indivíduo, Ele criou também a família, né? E assim, como o pecado atingiu o indivíduo, o pecado também atingiu a família. E isso acontece lá em Gênesis, no capítulo 3, né? Ele fala sobre a queda do homem, quando os nossos primeiros pais foram expulsos do jardim do Éden. E nós vamos vendo que, contudo, Deus não revogou a aliança após o pecado do homem, mas Ele providenciou a salvação, a redenção através de Jesus. Através de Jesus. Então, todo o Antigo Testamento, ele descreve o processo histórico de preparação dessa salvação, dessa redenção, até a consumação em Jesus. Em Jesus. Paulo escreve lá na sua carta aos Gálatas: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. No tempo certo, na hora certa, Deus enviou a salvação. E o alvo de Deus sempre foi abençoar o indivíduo juntamente com quem? Com a sua família. Com a sua família. Deus abençoa Abraão através da sua família. Deus quer nos abençoar, a nós como indivíduos, mas principalmente aqueles a quem amamos, aqueles que Ele nos deu, que é a nossa família, que é a nossa família. Então, Deus se compromete na aliança da graça a abençoar a sua família, a minha família. Gênesis, no capítulo 12, está escrito assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Por isso, seja uma bênção. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles
que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus, quando Ele te chamou, Ele também tem essa bênção para a sua vida, para que a sua descendência seja abençoada, seja abençoada. E ainda no capítulo 3 do Gênesis, está escrito assim no verso 7: saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou, isso está em Gálatas, irmãos, desculpa, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Os que têm fé são abençoados. Aqueles que buscam, encontram. Por isso, Deus quer cuidar de você, da sua vida, né? Então, o ensino bíblico acerca da salvação pessoal e individual do homem, ele não pode ser utilizado para negar o propósito de Deus em abençoar a família, né? Ele não pode ser utilizado para negar o propósito de Deus em abençoar a sua família. Aqui nos textos que ele coloca o texto de Ezequiel, capítulo 18, em que o profeta diz: eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Essa morrerá. Então, todos nós somos chamados, né? Em Hebreus 9 está assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, o ensino bíblico acerca da salvação do homem não pode ser utilizado para negar o propósito de Deus para nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Importa que caminhemos o caminho da fé, olhando para o autor e consumador, Jesus Cristo, seguindo sempre, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas buscando e servindo ao Senhor. E aqui, nós vamos ver aqui alguns exemplos. O primeiro deles que é citado é Noé, e diz assim lá na carta aos Hebreus: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, o texto aqui: uma arca para a salvação da sua casa. Quando Deus o chamou, ali foi a família que entrou naquela arca, a família de Noé. Então, Deus tem um propósito para a sua, para a minha família. É a salvação em Jesus. E Abraão? Abraão está escrito lá em Gênesis 18, versículo 19. Deus falando a Abraão: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, o texto diz: ordene a seus filhos e a sua casa. Deus tem propósito para você e sua casa. Páscoa, lá no texto de Êxodo, capítulo 3, capítulo 12, versículo 3, está escrito: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Deus sempre falando sobre família, sobre a sua casa, de você caminhar com Deus, levando aqueles que são seus. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir
porém o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. E nós podemos dizer que é hoje o sangue nas ombreiras? É oração. É você estar buscando ao Senhor por cada um deles, é estar ali orando, é estar ali pedindo ao Senhor para que cuide dos seus. Então, é aliança do Senhor. Aí o pastor Erival, ele pega Pedro, lá no Novo Testamento, quando no livro de Atos, quando ele começa a falar aquela multidão, e é um dos sermões mais lindos da palavra de Deus, é ver ali Pedro, aquele homem que outrora tão rude, mas agora ali, na inspiração do poder do Senhor, aquele homem falando, e ele fala assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, ele está falando ali àquelas pessoas, para elas se voltarem para Deus. Deus está chamando a cada um, e através de você, toda a sua casa. Atos 2, 39. E um outro exemplo que ele usa aqui no Novo Testamento é Paulo e Silas, Agora a gente pergunta, Paulo e Silas começam essa história lá, vendo aquela moça sendo usada como escrava, por ela ter o espírito de adivinhação, e quando eles oram por ela e esse espírito é expulso, aqueles que eram seus donos perseguem Paulo e Silas, e eles levam uma tremenda numa surra, ali pela população. Aí depois são presos, e lá no cárcere, eles estavam lá fazendo uma lista lá de reclamação para passar para Deus, e eu acho que deu umas 4 páginas, ele falou assim: Deus, eu nasci para ser cabeça e não cauda. Deus, eu nasci para ser, sou filho do dono do ouro e da prata, eu não posso estar aqui, eu tenho que estar no controle das nações, Não, eles não estavam reclamando de nada, eles estavam ali e eles falaram: vamos adorar o nosso Deus, porque se nós estamos passando por lutas hoje, se eu estou sofrendo aqui, é porque Deus tem propósito. E qual que era o propósito de Deus? A salvação de uma família. Eles podiam estar chorando e reclamando, com tantas dores. Imagine levar chicotada nas costas, e depois de noite, eu vou para a igreja? Jamais, eu estou com dor no joelho. E aqueles homens ali, com as suas costas, arrebentadas, eles falam: vamos adorar meu Deus, vamos adorar o Senhor. E nessas horas que acaba o vocabulário, porque você fala: que vergonha. E aqueles homens adoraram ao Senhor ali, e Deus fez o milagre acontecer, e aquelas cadeias se abriram, e aquele homem que estava ali, o carcereiro, falou: pronto, morri, acabou. E ele pergunta: que importa que eu faça para ser salvo? E Paulo e Silas respondem lá em Atos 16, versículo 30, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Por isso que às vezes dói ser cristão, e às vezes você está passando por uma luta, e você fala: Senhor, qual o seu desejo? O que o Senhor quer que aconteça? Às vezes é um milagre na vida de alguém, vai acontecer, e você vai ser usado pela sua fé, pelo seu amor e pelo seu compromisso com a causa do Senhor, mesmo diante das maiores lutas acontecendo com você e com a sua casa, e Deus vai te usar para abençoar alguém. Paulo e Silas foram usados para a salvação daquele carcereiro e toda a sua casa.
porque Deus tinha propósito de salvação de uma família, sabe? Então, creia, tudo que acontece conosco tem propósito divino. Tem propósito divino. Creia, Deus é fiel e Ele está te usando para o louvor da sua glória. Então, o pastor diz aqui, em síntese, há um compromisso de Deus com os pais crentes em abençoar os seus filhos, desde que os pais sejam fiéis à aliança com Deus. E lá em Gênesis 26 está escrito: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão. Deus falando com Isaac aqui. Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Olha a promessa de Deus se cumprindo, primeiro na vida do pai, Abraão e Sara, dos pais, e depois na vida do filho, Isaque, né? Deus, o Deus da família, o Deus que ouve a oração dos pais, Ele está aqui abençoando e fazendo uma aliança com Isaque, por amor a Abraão. Então, a palavra de Deus, ela é recheada de histórias, de vermos aí Deus agindo através e pela família, por cada família, né? Por isso, nunca pare de orar pelos seus, mesmo que você tenha uma gota de desânimo, e isso nós vemos muito nos dias de hoje, né? Quando você conversa com as pessoas, e quando o desânimo bate numa mãe, que ora pelo seu filho, aquele filho que não se acerta, não se ajeita, e que muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo: se pelo menos meu filho morresse, eu não ia ter tanto sofrimento, vai ver tanto ele sofrer e eu sofrer junto. Não perca a esperança, não perca o amor, não perca a sua fé. O amor de mãe é algo poderoso na vida dos filhos. Mesmo quando eles não entendem, ainda assim, mesmo quando você não entende, ainda assim, Deus está trabalhando, Deus está firme, porque Deus é fiel em sua aliança. E nós vamos ver aqui agora o texto, né, que nós lemos no início, que é Ana, a mãe de Samuel. E ela diz, né, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Eu fico imaginando a cara de tacho de Eli, né? Profeta Eli. Porque quando ele olhou Ana orando, e ela suplicando, e ela em lágrimas, orando ao Senhor, ela falou: olha aí, andou bebendo. Tá nesse tipo aí, porque com certeza bebeu muito e agora está aqui na igreja orando. Olha a cara que ele deve ter ficado. E eu conheço pessoas que assim também, que passam a vida toda orando pelos filhos, pelo marido, né? Pela esposa, e que às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas parece que os problemas da irmã nunca acabam, os problemas lá do irmão nunca acabam. Mas a coisa mais linda que eu já vi foi quando a oração da mãe pelo filho se transformou em milagre, em bênção. E hoje eu olho assim e vejo aquele moço trabalhando, e não para um minuto, e trabalhando, e firme, e sabe, é bom quando nós vemos que Deus muda situações. Deus transforma pela oração de seus pais. Pela oração de seus pais. Né? Então, nessa declaração aqui, Ana reafirma o que já sabemos. O nascimento de Samuel foi o quê? Foi uma resposta de oração, porque ela disse:
Por este menino orava eu. E também que Samuel não lhe pertencia, tal como nenhum filho é propriedade de pai humano, pois os nossos filhos pertencem ao Senhor. Os nossos filhos são propriedade de Deus. Se ainda não são, entregue, porque eles são do Senhor. E ela diz, né, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Então, essa atitude de Ana aqui, ela nos coloca diante de um grande desafio. Primeiro, orar pelos nossos filhos. Segundo, consagrá-los a Deus. Consagre seus filhos a Deus. Consagre. Tenha essa atitude de fé e Deus vai te ouvir. Uma pergunta: quando devemos orar pelos filhos? Devemos orar por eles antes mesmo do nascimento. Antes mesmo do nascimento. Vamos ver o que a palavra de Deus fala? Salmo 139, versículo 13. Diz assim: pois tu formaste o meu interior, me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ore pelos seus filhos, antes mesmo do nascimento. Ore, ore. Devemos orar pela conversão, devemos orar pelo crescimento espiritual dos filhos. Uma das orações mais bonitas que existe no Novo Testamento é a de Zacarias, quando ele fica sabendo do nascimento do seu filho, João Batista, né? E ele diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Imagine uma oração dessa, de um pai que está recebendo o seu filho, e ele diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Esse é um pai que ora pelo seu filho. Então devemos orar também pelo futuro dos nossos filhos. O futuro dos nossos filhos, principalmente quando tiverem que tomar decisões sérias, tais como estudo, profissão, casamento, né? E a Bíblia tem, né, um relato aqui lá em Gênesis 24 que fala sobre, né, um casamento, né? Abraão manda buscar uma filha para o seu filho Isaque. Esse é todo o texto lá do capítulo 24 de Gênesis, quando existe toda uma história, né, a respeito de buscar lá a moça, trazer, né? Mas era um homem que orava pelo seu filho, né? Um homem que orava pelo seu filho. Não que você tenha que fazer isso, por favor,
vai querer, né? Eu queria, né? Mas não deu certo. Mas é assim, né, que funciona. É orar pelo futuro dos seus queridos. É orar pelos seus filhos. Devemos orar pelos filhos que se acham afastados da comunhão com Deus. Devemos orar por aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. Muito, muito. E temos feito isso. Temos orado por eles. E o nosso prazer maior é tê-los conosco, juntos, adorando ao Senhor nosso Deus. Isso seria o, o top, como diz os nossos jovens, seria top demais, né? E é o nosso sonho, e a gente crê, e a gente confia, né, que Deus é fiel e Ele está cumprindo a sua parte. Por isso, não deixe de pedir ao Senhor. Escrevendo na carta de Tiago, está escrito assim no capítulo 5: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então, ele diz aqui: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, a sua oração tem poder. A sua oração tem poder, creia nisso. O versículo 19 desse capítulo 5 de Tiago diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Não deixe de orar pelos seus. Não deixe de orar pelos seus. Então, devemos orar pela família também dos nossos filhos. E quem que não faz isso, né? Como não orar pelos nossos netos, né? Como não orar por eles? É algo assim tão gostoso, né? Que os filhos corrigem e eu estrago. Às vezes ele fala: ela não come doce. Eu falo: não come na sua casa, na minha come. Não, nem tanto, nem eu posso comer tanto, mas é um pouquinho só. O Salmo 128 diz: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Então, será abençoado o homem, a mulher que temerá o Senhor. Tua família será bênção, creia nisso. E é maravilhoso quando a gente vê, né, a ação de Deus assim no meio da família. É maravilhoso a gente poder olhar e ver que eles estão sendo cuidados por Deus, mesmo quando às vezes estão assim longe, mas ainda assim Deus está no controle, está cuidando daqueles a quem amamos. E ele conclui aqui a lição falando de uma a oração de uma avó por sua netinha. E a avó diz assim: meu precioso bebê, em celebração à sua chegada, eu fiz este presente especial chamado de manta de oração. Quando se cobrir com ela, saiba que está coberto de oração. Cada ponto representa uma oração feita por você.
aqui estão as 10 orações minhas por você. E ela começa aqui orando pela neta. É, é, e ela diz, a primeira oração: como um novelo que se transforma em uma bela manta, Deus tem um belo plano em sua vida. Deus tem um belo plano da sua vida. E lá em Jeremias 1,5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Esta manta foi feita por mãos humanas, mas você foi maravilhosamente feito pelas mãos de Deus. Peço a Deus que saiba o quanto você é especial para Ele. Você já disse isso para seu filho? Ou para o seu neto? O quanto ele é especial para Deus? Diga, diga. O verso 14 do Salmo 139 diz assim: graças te dou. Até lemos antes, né? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. A terceira oração diz assim: se eu errar um ponto, a manta se desfaz. Porém, Deus tem planos maravilhosos para cada passo de sua vida. Eu peço a Deus que você possa seguir os planos dele e saber que mesmo quando nós, como família, erramos um ponto ou dois, ele pode nos redimir quando confiamos nele. Ele pode nos perdoar, mesmo quando nós erramos e voltamos para ele. Provérbios 28 está escrito: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa, alcançará misericórdia. Se eu voltar e consertar um ponto, a manta não ficará defeituosa. Se você voltar e confessar os seus pecados, sua vida será santa. Peço a Deus para que você tenha coragem de confessar os seus erros e que viva uma vida santa. Eu vou continuar, porque senão não vai dar tempo. Mas são tantos textos aqui, depois se os irmãos quiserem olhar em casa. Uma outra coisa que ela diz é: esta manta tem muitos pontos, mas nada se compara aos pensamentos de Deus para com você. E saiba, Deus se lembra de você. Deus se lembra de você. Lá o Salmo 139 diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como a grande a soma deles. Precisei tecer 3 fios juntos para fazer uma manta forte. Serão necessárias 3 partes: você, sua família e Deus, para que a vida seja forte. E serão necessárias 3 pessoas da Trindade para manter a sua vida de pé. Peço a Deus que você se apoie nele e na sua família. Eclesiastes 4:12 diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A borda desta manta impede que ela perca o formato. Deus quer colocar algo em volta de você para protegê-lo e esquentá-lo. Peça a Deus que você sempre fique entre os limites que Ele estabeleceu para você. Minha esperança é que esta manta o conserve quente e seguro. O plano de Deus é muito maior. Ele quer lhe dar um futuro e uma esperança. Peço a Deus que você sempre ponha a sua esperança nele. Coloque sempre a sua esperança no Senhor. Esse texto eu vou ler, Jeremias 29:11. Diz assim: só eu conheço os planos que tenho para você. Prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. A gente podia ler esse versículo para os nossos filhos de vez em quando, né? É que a gente quer as coisas no nosso tempo, né? Mas Deus tem o tempo dele.
Quando você se cobrir com esta manta, saiba que está coberto de amor e de oração. Deus quer cobri-lo com o amor do seu Filho. Peça a Deus que você possa amar a Jesus desde novo, desde pequeno, amar a Jesus. E o último aqui diz assim: embora eu saiba que um dia esta manta não servirá mais para você, eu peço a Deus que você sempre saiba que necessita dele. Sempre saiba que você necessita do Senhor na sua vida. Amém, né? Que Deus possa nos abençoar e que esta lição que nós vimos hoje possa nos reavivar cada dia mais a esperança de que Deus está cuidando daqueles que são nossos. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando do seu. Por isso, não deixe de fazer a obra dele. Mas nunca se esqueça de orar por cada um deles. Amém? Amém. Deus nos abençoe.